Bom, vamos lá, meus amigos, mais um vídeo aí para ajudar vocês. Hoje a gente vai ter uma realidade de quase 70, 80% dos brasileiros estão endividados com algum tipo de dívida, tá? E muitas das vezes esse ciclo ou aumenta ou ele é constante, né? A pessoa passa 5, 10, 15, 20, 30 anos ou mais com isso. E acredito que para a grande maioria nada consome mais a gente do que as dívidas. Então eu vou ensinar aqui para vocês de forma bem objetiva, simples, um plano para que vocês possam, de forma clara, poder executar e sair aí desse vício, tá bom? Vamos lá. Bom, antes de qualquer coisa, você precisa entender o tamanho desse problema, tá bom? Você não consegue sair da dívida se você não souber quem você deve, quanto você deve, se tiver parcelado essa dívida, qual é o valor da parcela, os juros, porque às vezes você realmente está pagando aí parcela de alguma coisa com juros muito abusivo, e nada mais fácil de enxergar o tamanho do problema do que colocar ele num papel, numa planilha do Excel. Às vezes você não tem aí familiaridade com o computador, coisa assim, o celular é ruim, pega um papel, anota lá, escreve tudo lá, que você vai enxergar de forma muito mais clara, tá bom? Se o seu problema é pequeno, médio ou grande. E às vezes é um problema muito pequeno que está te consumindo só porque você não tem clareza daquilo. Passo 2: identificar as dívidas que mais te prejudicam, porque a gente precisa ter uma prioridade no pagamento dessas dívidas, tá bom? Então a gente vai procurar primeiro as dívidas que tenham os maiores juros. Então, cartão de crédito, cheque especial, alguns empréstimos com juros abusivos, que tem gente aí com empréstimo de 8, 10, 12% no cheque especial, tá? Então, você vai fazer o quê? Vai pegar, identificar quais são essas dívidas e anotar lá num papelzinho, tá bom? Então aqui eu coloquei, tá, que essas são as que você tem que atacar primeiro, porque são as que te impedem de respirar financeiramente. Passo 3: negociar a troca das dívidas caras por dívidas mais baratas. Mas como assim negociar a troca, Vlad? Exatamente, ó. A gente tem aí o Serasa Limpa Nome, Acordo Certo, instituições financeiras, tá bom? Que estão sempre dispostas a fazer uma negociação. Então, se você está no rotativo do cartão, você percebe que está sempre pagando o mínimo, que o rotativo do cartão é altíssimo, ou até mesmo aquele cheque especial te cobrando aí de 8 a 16% ao mês, nada melhor do que você sentar com uma instituição financeira, se o nome já estiver sujo, entrar em contato com o Serasa e fazer um acordo dentro do que você pode pagar, tá bom? Mesmo que você tenha que fazer isso a longuíssimo prazo e a gente vai chegar nessa parte também. Então a ideia é o quê? A gente trocar essas dívidas caras por dívidas mais baratas, tá bom? Para quê? Para ter um respiro. Então, assim, ó, um empréstimo consignado, um crédito pessoal com juros mais baixos, embora o crédito pessoal normalmente tem que ser alto, sim, mas pode ser muito mais em conta do que o seu cheque especial ou o seu cartão de crédito, tá bom? Passo 4: cortar despesas temporariamente. Esse aqui é o modo guerra que a gente fala, né? Porque cortar qualquer coisa é difícil, tá? E aquela frase clichê, né? Cortar o cafezinho não muda nada. Exatamente, a ideia não é essa, tá? Mas reduzir o lazer pago, não estou falando deixar de ter lazer, porque o lazer é importante para a gente abastecer de energia para a próxima semana, para a próxima e para a próxima, tá? É de repente mensurar o lazer. Eu quero ir pra uma balada. Eu preciso pagar 150, 200, 300 reais na balada. Eu gosto de sertanejo, não posso ir numa outra que toque também. É mais ou menos essa ideia, tá? Supérfluos, então você aí às vezes não tem noção do quanto de aplicativo que é debitado no seu cartão, na sua conta todos os meses. Então tá na hora de sentar, analisar, ver o que que tem necessidade, o que que não tem. Às vezes você tem uma TV aí que você fala: "Ah, mas é que a TV hoje realmente me conforta muito, tá aqui", assina aqueles pacotes de plano, sabe que na hora de repente trocar para um aplicativo, eh, Netflix, bom, tem diversos aplicativos aí, aquele Amazon Prime, coisa assim, que você vai pagar 20, 30 reais em vez de pagar 200, 300 na TV.
e por um tempo, tá? Eh, Delivery. Então, assim, será que eu preciso comer sempre fora? E quando eu estou pedindo, será que eu não posso procurar por alguma coisa um pouco mais em conta? Onde a gente coloca ali tentar economizar até na alimentação e no transporte aonde der. Não é cortar, tá bom? Mas é que realmente, às vezes você tem o mesmo benefício com alguma coisa de qualidade um pouco inferior, mas que é tão bom quanto, tá bom? Nesse momento, seu dinheiro tem uma única missão, que é te libertar das dívidas. Então, cada real economizado vai direto para o pagamento dessas dívidas, tá bom? Vamos agora para o passo 5: congelar investimentos. Eu coloco até aqui, se houver, né? Porque muitos vão falar assim, poxa, como assim investimento, Vlad? Se eu estou com dívida, como que eu estou com investimento? É que às vezes você realmente está pagando ali o rotativo do cartão de crédito, o cheque especial, e tem um dinheiro numa poupança ou alguma coisa assim. Usa para quitar essa dívida. Até se quiser deixar um pouquinho lá, 300, 500, R$ 1.000, tá? Que eu vou chegar nesse ponto aqui também num passo aqui, que já está no final, mas as dívidas têm que ser prioridade, porque um cartão de crédito pode chegar a 14% ao mês de juros, enquanto um investimento pode chegar aí a 1%. E se não tiver numa poupança, tá? Se tiver, não vai chegar nem metade disso. Então, matematicamente, pagar a dívida é ganhar dinheiro. Passo 5: aumentar a renda. Não tem jeito, tá? Eu coloco ali bem claro, porque às vezes a gente trocando as dívidas todas, ainda a nossa receita acaba não cobrindo. A gente precisa de uma segunda fonte de renda, tá? Então, cortar gasto ajuda sim, mas não resolve sozinho, tá? Em alguns dos casos. Outras pessoas vão caber só na parte de realmente cortar e viver um pouco diferente por um tempo, tá? Então, muitos vão precisar gerar mais dinheiro e não tem milagre. Então, assim, ó, eu vou criar um vídeo também, tá? Ensinando fonte de rendas para alguns tipos de persona, aquelas pessoas, às vezes, que não têm conhecimento com tecnologia, então não adianta dar alguma coisa da internet para ela fazer. E ela também não tem recurso nenhum, tá? Eu vou trazer algumas coisas para vocês legal. Como para aquele que às vezes até consegue levantar um recurso mesmo endividado para iniciar alguma coisa, tá? Embora hoje, no YouTube, aí você pode procurar segundas fontes de renda, lógico que vai ter um monte de coisa absurda, mas provavelmente depois de ver 100, 200, 300, porque os vídeos normalmente tem 10, 20, 30, você vai encontrar uma ou duas que sirva para você, tá? Então aqui até algumas coisas mais simples, tá? Como venda alguma coisa, roupa, doce, brechó, comida, fazer bico de entrega, babá, pet sister, diarista, final de semana, tá? Isso não é como que eu posso usar a palavra aqui para vocês? Muita gente tem vergonha, né? O danado do nosso ego. Então, isso é totalmente justo e às vezes você até continua depois disso, tá? Revender pela internet ou aí para o seu bairro. Você pode ter um amigo que é dono de fábrica, de loja, coisa assim, você pode até negociar com ele. Poxa, amigo, posso vender no Mercado Livre algum produto seu e você me comissiona? Quanto eu posso ganhar em cima? Ou vice-versa, um amigo seu que é da cidade vizinha e ele vende um produto que na sua cidade não tem, você pode começar a vender para seus amigos próximos com uma margem de lucro, tá? Todo dinheiro a mais é bem-vindo no momento que a gente quer sair realmente das dívidas, tá? É temporário, é para tirar do buraco e depois você escolhe se continua ou não. Passo 6: criar uma mini reserva. Lembra que eu falei agora pouco atrás, né? Se tiver na poupança, deixar um pouquinho. Por quê? Vlad, como que eu vou criar uma reserva se eu estou endividado? Então vamos lá, o que, que a gente coloca de imprevisto que pode de novo recorrer ao empréstimo no cartão? Digamos que você já fez o levantamento de todos os seus, das suas despesas, tá? Das suas dívidas, tá? E aqui, lembrando, tá? Deixa bem claro, assim que possível, tá? É fazer essa reserva. Fiz o levantamento de tudo, troquei as dívidas caras por dívida barata. Meu salário está cobrindo a minha dívida e eu consigo todo mês guardar R$ 50, R$ 70, R$ 30, porque o meu salário está pagando a dívida e ainda estou pagando meu dia a dia e está sobrando, ou eu estou fazendo uma receita extra e eu consigo guardar. Faz essa caixinha ali, tá? Lembrando que reserva emergencial não tem nada a ver com isso. A reserva emergencial, normalmente a gente pede aí de 6 meses a um ano, tá? Dos seus custos fixos. Esse aqui é realmente para uma emergência não tão grande, você não parcelar nada no cartão de novo e aumentar suas parcelas
que você já tem dos empréstimos daquilo ou outro pagando, tá bom? Passo sétimo e último, tá bom? Plano de pagamento. Depois de negociar, fazer acordo, trocar dívida cara por barato, você monta um planejamento, tá? Você vai destinar 30 a 50% da renda para sair das dívidas. Volto a dizer, eu coloquei um exemplo aqui de alguém que ganha 5.000, mas às vezes o custo fixo dele hoje já está tão alto e as dívidas tão altas, mesmo parcelando, que eu não consigo lá de tirar 30, 50%. Na hora que você for fazer a conta, na hora que você for trocar pela dívida mais barata, tenta fazer isso. Colocar dentro desse valor da sua receita, tá? Do que você ganha, e correr segunda fonte de renda. Você, de repente, vai quitar até muito antes do que você pensou. E depois de quitar tudo isso, tá? 6 meses, 1 ano, 2 anos, não se apegue ao tempo, e sim no conforto que isso está te dando no momento que você está vendo que as coisas estão acontecendo, estão diminuindo, você realmente cortou boa parte dos juros e não tem ninguém te ligando todos os dias, aquele monte de telefone das pessoas que você acabou de falar para ele que você não tem dinheiro para pagar ou que você vai pagar e daqui 2 horas ele tá te ligando de novo, tá? Então assim, depois de quitar tudo, você volta para a divisão saudável do gasto, tá bom? Eu até tenho aí um vídeo, não sei qual canal que você está assistindo aqui esse vídeo agora, mas eu até tenho um vídeo onde tem uma planilha, onde eu ensino a preencher ela para te ajudar aí a enxergar melhor as suas receitas e as suas despesas. Se você hoje está endividado, a prioridade não é investir. Não é pensar em viagem, não é reformar a casa, é se livrar das dívidas que estão sugando sua vida todos os meses. Resolver isso é o primeiro, é o primeiro passo para construir uma riqueza. Depois disso, aí sim você começa a investir, planejar, viver melhor e construir seu futuro. E mais uma frase, meus amigos, que eu já comentei até em algum outro vídeo, é o que? O problema não está em quanto você ganha, e sim no tamanho do seu ego. Se hoje as suas dívidas não cabem no seu salário, é porque o seu ego realmente foi maior lá atrás. Salvo as exceções. A gente sabe que tem pessoas que, em prol da saúde, por não ter feito reserva lá atrás, acaba entrando numa dívida aí, e a gente não pode condená-la. Mas a gente sabe que muita gente é a questão realmente do ego que fala mais alto e a gente quer mostrar para os outros o que não precisa. E é aquela coisa, se você precisa mostrar alguma coisa para quem está ao seu redor, troque essas pessoas ao seu redor, porque eles não são as pessoas certas para estar com você. Aqui é só um mapa, tá bom? Para você enxergar a sua dívida e o plano de saída. Foi o que a gente falou ali, né? A priorização das dívidas, negociar ela, o modo guerra, aumentar a renda, fazer uma mini reserva, plano de quitação, para então aí uma liberdade financeira. Para finalizar, meus amigos, quem quiser, quem achar conteúdo legal, vão ter novos conteúdos como esse. A ideia é trazer conhecimento financeiro, trazer também explicações de siglas usadas no mercado, que às vezes confunde muito a gente, tá? E entender a economia macro e micro. Mas ela tem que iniciar daqui primeiro. Então, se puder nos seguir, se quiser comentar e perguntar no chat, também engaja bastante, principalmente para um canal novo. Marcar o sininho para receber o aviso dos novos vídeos. E é isso. Agradeço quem chegou até aqui e fico disponível aí para vocês nos chat.